20, livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos 14 e 15 da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Parece que alguém não encontrou ainda, né? Mais 10 segundos. Agora, quem encontrou, diga amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor, então, nosso Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. E a igreja vai dizer comigo: a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Sempre o seu banco glorificando, exaltando, não é aquele que vive e que reina para todos sempre. Deus está neste lugar, e todas as vezes que o Senhor é o seu povo, Ele tem sempre uma bênção para liberar para o seu povo. E nós estamos nessa noite, no quinto dia dessa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Deus tem falado conosco, Deus tem avivado os nossos corações, porque o propósito de Deus é que nós sejamos realmente crentes, cheios da unção, cheios do poder e cheios da glória de Deus. E nesse trecho da palavra do Senhor, no qual nós acabamos de ler, narra a história de um homem, de um rei chamado Josafá. Josafá era um homem que temia ao Senhor, temia ao Senhor. Neste capítulo narra a história do livramento do Senhor para com a vida dessa nação, deste povo Judá, e também para com este rei chamado Josafá. Este relato bíblico relata a história do homem de Deus, o rei Josafá, rei de Judá, um homem tremendamente usado do Senhor, teve o seu coração voltado-se para Deus. Filho, seu pai era o rei Asa, também que andou nos caminhos do Senhor, foi fiel ao Senhor como seu pai, não buscou aos Balaíns, porque sempre os reis que estavam à frente do trabalho do Senhor sempre se voltavam para os ídolos, sempre se voltavam para os deuses, sempre se voltavam para a idolatria, e sempre Deus estava nos repreendendo. Mas houve uma diferença na vida desse rei chamado Asa, e também o seu filho também Josafá foi da mesma forma usado pelo Senhor. Existe um ditado por aí que diz que filho de peixe, peixe é, e nós constatamos, em alguns casos isso é verdade, em outros não. Uns casos os filhos não querem servir a Deus. Há casos em que o pai serve ao Senhor com muito amor no seu coração, servindo a Deus com adoração, com devoção, com temor, com santidade. Mas há filhos que não querem servir ao Senhor, vivem uma vida dissoluta, longe da presença de Deus. Mas diz-nos a palavra do Senhor que Josafá era um homem que temia a Deus. Eu não sei se você tem um pai ou tem uma mãe que teme ao Senhor. Eu não sei se você teve um pai um dia que temesse ao Senhor. Mas eu quero te dizer que você tem filhos, e os seus filhos olham em você e precisam ver em você um homem e uma mulher de Deus. Glória a Deus. Eu lembro muito bem que alguns dias atrás a minha esposa falando que ela estava orando, e o Davi entrou na porta ali, ela viu ela orando, buscando a presença de Deus, e ele voltou e dizendo para lá não fazer barulho, porque ela está buscando a Deus. Glória a Deus. Os nossos filhos veem em nós muito mais do que as palavras que nós dizemos. As nossas ações falam muito mais do que 1000 palavras que nós transmitimos. E dentro dessa forma, do contexto da palavra de Deus que nós estamos acabando de ler, este homem, o rei Josafá, foi um homem tremendamente usado nas mãos do Senhor. Aleluia. Um homem que teve o seu coração voltado-se para Deus. A Bíblia diz, quando nós lemos no livro das Crônicas a história destes homens, diz que ele teve riquezas e glória em abundância, exaltou o nome, exaltou o seu coração em seguir o caminho do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá que adoravam outros deuses.
e tinha o respeito das nações vizinhas, a tal ponto que dentre os filisteus, até eles traziam a ele presentes, aquele homem chamado Josafá, e um exército mais de 1 milhão de soldados. Mas o capítulo de número 1 diz assim, que sucedeu depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e dele alguns amonitas, vieram pelejar contra Josafá. E diz aqui no capítulo de número 3, que diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Diz-nos a palavra de Deus, que vinha um grande exército lutar contra a nação de Judá. Vinha um grande exército, os amonitas e os moabitas estavam pelejando, e agora o rei Josafá fica sabendo de que uma grande multidão, de um grande exército inimigo veio sobre ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, e diz a palavra de Deus que ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e pregou o jejum em toda Judá. Ele temeu no seu coração, não porque não tivesse capacidade para lutar contra aqueles homens, não. Diz-nos a palavra que ele tinha mais de 1 milhão de soldados que estavam à sua disposição. Mas eu quero te dizer, entre ter os recursos, os armamentos, a quantidade, a ação bélica, todo um preparo de homens e de soldados e de armamentos para lutar, não quer dizer que você vai ter vitória numa peleja. Josafá se preocupou, não porque não tinha condições de lutar contra eles, mas ele se preocupou porque talvez a presença de Deus não fosse com ele. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, que o que você precisa neste ano de 2017 não é ter conta farturenta cheia de dinheiro. O que você precisa nesse ano de 2017 não é ter carros bons, casas boas, mas o que você precisa na tua vida é a presença do Deus Todo-Poderoso. Se você quer ter um ano de vitória, se você quer ter um ano de bênção na tua vida e na tua casa, esteja cheio da presença de Deus, esteja cheio da glória de Deus. Diz a palavra de Deus que a arca da aliança simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso, simbolizava a presença de Deus. Davi e os israelitas, todas as vezes que eles entravam numa batalha, eles entravam confiante, não nos armamentos que eles tinham, mas sim porque a presença de Deus era real na sua vida. E eu quero te dizer nessa noite, Jesus e a presença de Deus também é real na tua vida. Quantos aqui creem que Deus é real na sua vida? Levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor, porque Deus está neste lugar, Deus está nessa campanha, e Deus tem visitado pessoas neste dia para fazer a diferença no lar, para fazer a diferença na casa, para fazer a diferença no trabalho, para fazer a diferença onde Ele pôr as plantas dos seus pés. Diz a palavra de Deus então que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Deus Todo-Poderoso, pôs-se a buscar a presença de Deus, e conclamou agora toda a nação de Judá para que ele se prostrasse diante de Deus. Todos ali naquela nação não comeram, não beberam, mas se prostraram dizendo: Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E nós não vamos entrar nessa batalha, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. E diz-nos a palavra que todos se juntaram e pediram socorro ao Senhor, e todas as cidades vieram buscarem ao Senhor. E Josafá agora pôs-se no meio da congregação e diz: ó Judá e ó Jerusalém, estava diante do pátio da casa de Deus, e conclamou e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura tu não és Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos e gentes, e na tua mão há força, há poder, e não há quem possa resistir nas tuas mãos. Eu quero te dizer para você, meu irmão, neste ano de 2017, não vai prevalecer toda ação do inferno contra o teu lar, não vai prevalecer contra a tua casa todo levante das trevas, não vai prevalecer toda
família, tentar tirar a tua paz. Mas eu quero te dizer que esse ano de 2017 será diferente. Que esse ano de 2017 será um ano de vitória. Este ano de 2017 será um ano que você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua casa e na tua família. Aleluia. E diz então a palavra de Deus que de repente, ali quando Josafá buscava a presença de Deus, com clamor, com tremor no seu coração, porque é assim que faz o líder. O pastor clama pela igreja, clama pela família, mas ele também tem clamado a Deus para que Deus faça diferente nos nossos dias, para que Deus torne os nossos dias diferentes. E assim, naquele tempo, tinha 3 classes que o Senhor sempre falara. O Senhor falava através dos profetas, o Senhor falava através dos sacerdotes, o Senhor falava através dos reis. Mas neste momento, então, o Senhor levanta um homem no meio da congregação. Então veio a voz do Senhor no meio da congregação. Permita que o Espírito de Deus possa estar falando no nosso meio, em cada oração nessa noite. Não precisa eu gritar para que o Espírito de Deus opere nessa noite. Assim como aconteceu com a vida desse homem Jaziel, que trouxe a palavra do Senhor, e diz a palavra de Deus que foi assim: e veio o Espírito no meio da congregação. E Jaziel, um levita da casa de Deus, naqueles dias, o Senhor, como eu falei, o Senhor usava muito sacerdotes, profetas, sacerdotes. E a função do levita não era trazer, não era pregar a palavra ou trazer a palavra, mas estar na presença de Deus apresentando louvores ao nosso Deus, adorando ao Senhor. E diz-nos a palavra de Deus então que o Senhor agora toma a vida deste homem, Jaziel, e ele diz assim: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e disse para o rei Josafá: assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Por isso eu quero te dizer, meu amado irmão e minha irmã, que a peleja não é sua, é de Deus. Que os seus filhos sejam alcançados por Deus, essa peleja não é sua, é de Deus. Essa enfermidade que tem batido na tua casa, tem tirado a tua paz, tem tirado a sua noite de sono, esta peleja não é sua, é de Deus. Essa peleja não é sua, irmão. E o Espírito Santo de Deus nessa noite prescruta e sonda cada um dos corações que estão aqui diante da presença de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que o mês de maio será um ano abençoado na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida que o mês de maio será um ano de vitória. As portas se abrirão, as celeiros serão fartos, e você vai ver a ação de Deus na tua vida e na tua família. Eu quero profetizar mais ainda que os teus familiares, aqueles que não conhecem a Jesus, serão alcançados pela misericordiosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero profetizar ainda que você será uma bênção neste ano de 2017. Se você não profetiza, eu quero profetizar da parte de Deus que você será cheio da unção de Deus. Você será cheio da graça de Deus. Se você crê em obreiros, ser cheio da graça de Deus. Se você crê em levitas de Deus, ser cheio da graça de Deus. Deus maravilhoso. Deus está no nosso meio e Deus opera maravilhas. Aleluia. E diz a palavra de Deus então que Josafá sentiu a graça de Deus na sua vida. Ele disse então: amanhã descereis com eles, e eis que sobem pela ladeira de Zim, continuou ele falando, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E falou mais ainda: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus não somente quer que você esteja de pé, Deus somente quer que você se tenha em pé. Não fraqueje,
Não olhe para o mundo. Não desvie o teu olhar, mas olhe para o autor e consumador. Glória a Deus. Oh, aleluia. Muitos têm olhado para os lados, muitos têm olhado para trás e têm ficado no caminho, têm sido vencidos pelos obstáculos e pelos vendavais. Mas o Senhor nosso Deus nos diz: ponte em pé e falarei contigo. Glória a Deus. Aleluia. Ponte em pé e você verá a vitória de Deus na tua vida. Ponte em pé e verás a vitória de Deus na tua casa. Ponte em pé e verás a vitória de Deus sobre os teus negócios. Ponte em pé e verás o poder de Deus se manifestando no meio do seu povo e da sua igreja. E diz-nos a palavra de Deus que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando a Deus. E agora o Senhor então dá um diretivo para Josafá, e dizendo: olha, os levitas e os filhos dos coraitas e os filhos coratitas e dos filhos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com alta voz. O Senhor disse para Josué, para Josafá: Josafá, você não vai colocar à frente os armamentos bélicos, você não vai colocar cavalaria à frente, você não vai colocar infantaria à frente, você não vai colocar os arqueiros à frente, mas você vai colocar aqueles que louvam e enaltecem. E você vai ver, Josué, Josafá, o que eu vou fazer no meio de nós. Eu quero dizer que vocês não vão pelejar, mas nessa peleja, eu, o Senhor, pelejarei por nós. E eles então entraram naquela batalha e começaram a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus: assim como eles louvavam, glorificando, exaltando o nome do Senhor, bendizendo o nome daquele que vive e que reina para sempre. Diz assim, quando eles começaram a andar em júbilo, diz a palavra de Deus que eles começaram a louvar o Senhor com júbilo e com louvor. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, e eles vieram contra Judá e foram desbaratados, porque o Senhor deu vitória para o seu povo. O Senhor pôs confusão onde eles estavam e eles mataram uns. Correu na direção daquelas montanhas, e quando ele chegou lá e olhou para aquele vale, viu somente corpos que estavam espalhados por aquele lugar, pois todos estavam mortos, porque um ao outro morreu. E o povo de Deus não precisou lançar mão da espada para destruir nenhum de seus inimigos. Eu quero te dizer que a tua luta não é contra a carne, a tua luta não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades do ar. E a tua vitória está em Deus, a tua vitória está na fidelidade ao Senhor, a tua vitória está na presença do Senhor. Se você crer, você vai ver a glória de Deus manifestando na tua vida. Nós não vamos nessa noite comprar armamentos, nós não vamos comprar armas bélicas, não, mas nós vamos adorar e bendizer o nome daquele que veio para você, e crer que é o Senhor que vai nos garantir a vitória. Vamos crer e confiar que Ele vai nos dar a vitória. Coloque-se de pé e nós vamos louvar. Quem comigo é o Espírito Santo do Senhor.